Olá, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Voz da Cidade. Hoje estamos com a presença ilustre da professora, mestre, escritora e poeta Keila. Hoje eu passo a voz para o Felipe. Boa noite, sou o Felipe, estou com a professora Keila, da Salva Espera. Boa noite, meninos. Uma alegria participar desse bate-papo com vocês. Estou aqui, o que vocês querem saber? Professora, o que te motivou a escolher a profissão de professor? É uma pergunta intrigante, mas eu vou contar para vocês. Eu me tornei professora por escolha mesmo, né? Então, a minha mãe era professora e a minha infância toda eu morava no fundo de uma escola, né? A minha mãe era professora e nossa casa era a escola no fundo e eu achava que professor era, assim, uma pessoa muito importante. Aí eu quis ser professora, então, assim, a primeira motivação foi essa, né? Aí depois, né, claro, concluí o ensino médio ali em Campinápolis e longe da universidade, surgiu a oportunidade de fazer um curso a nível de magistério, foi até o último, que se chamava Projeto de Geração, e foi nessa época que eu entendi que a profissão docente, né, ela tem, assim, uma importância que requer um olhar bem, assim, sensível, eu diria sensível sobre, né, que nem todo mundo compreende. Durante toda a minha vida eu escutei de muitas pessoas: nossa, mas você vai ser professora igual a sua mãe? Ai, você é professora? Você é só professora? Então, assim, eu procurei, né, acreditar na minha escolha primeiro, por entender que professor é um sujeito que transforma, né, a vida dos alunos, é um sujeito que contribui muito para a formação social e também para a gente, né? Eu sempre falo, todo mundo que se torna um professor, a gente carrega com a gente a responsabilidade e o compromisso de ser quem a gente é. Como a senhora disse, desde nova a senhora já teve, né, a convivência ali com a escola, professor e tudo mais. E queria que a senhora contasse um fato que marcou, assim, na sua trajetória. São muitos marcantes, né? Eu comecei muito nova, como você falou mesmo, comecei com 18 anos, né? Eu me tornei professora, a minha primeira experiência, inclusive, foi com o ensino médio, agora que eu lembrei, Felipe. A minha primeira experiência com docência foi com o ensino médio. E depois eu fui para a unidocência, né? Porque eu fiz o magistério, depois pedagogia. Mas, assim, um fato marcante mesmo, assim, na carreira, são situações, assim, com os alunos, que marca a gente. Quando a gente trabalha com as crianças, né, eu trabalhei sempre com alfabetização, então as crianças até 7 anos, aquele período que o afeto é importante, né? Então, assim, a gente traz muito isso, o professor pedagogo traz muito isso da afetividade, né? Então, eu acho que marcou foi a gente entender que a gente não só estava ensinando, mas também a gente estava, em algum momento, ajudando os alunos na parte afetiva deles. As suas, vamos dizer, dificuldades, maiores dificuldades na sua profissão, no dia a dia, em sala, na rotina? Olha, parece mentira, mas assim, eu procurei durante a minha vida toda ser uma professora, assim, bem dinâmica, sabe? Porque eu via, assim, como minha mãe aposentou, e no tempo que minha mãe aposentou, a profissão docente estava passando por muitas mudanças, né? Então a gente tem um cansaço, né, que gera, alguns professores adquirem até algumas doenças, né, pelo contexto da profissão, lidar com muitos alunos. Então, assim, eu sempre procurei ser muito dinâmica. Eu sempre trouxe, assim, para dentro da escola, para minha profissão, toda vez que eu entrava numa sala de aula, para mim era um episódio novo, né? Então, eu sempre procurei levar, assim, com muita leveza, né, escutar muitos alunos, procurar fazer aulas bem dinâmicas com eles, né? E em meio disso tudo, trabalhar com muita poesia com os alunos, né? Com música, com atividades lúdicas, para tornar, né, esse ambiente, assim, não muito maçante. Então, assim, na minha concepção, né, durante toda essa trajetória, eu sempre procurei promover um ensino, assim, de forma lúdica e leve, tanto para os alunos quanto para mim, né? Claro que quando você pergunta de desafios, né, a gente encontra, assim, né, muitas dificuldades, às vezes, que os alunos trazem do contexto social, dificuldade com as famílias, né, de diálogo com a família. A gente também encontra, assim,
Em muitos momentos eu já tive muitos problemas com a estrutura física da própria escola. A escola foi mudando, né, durante o tempo, mas a gente já teve assim, momentos de espaço, salas muito lotadas, né, de alunos, e são esses desafios, acredito. Como você tinha aquela paciência de ficar ali dentro de sala, tanto aluno gritando, não querendo respeitar a senhora dentro de sala de aula? Então, teve momentos, sim, né, de salas muito lotadas, né, então, assim, um professor a 30, 35 alunos é um grande desafio. Mas isso que eu estou falando para vocês, eu acho que quando você escolhe, né, uma profissão, ser professor, você já sai de casa, né, pensando em como você vai conduzir. Então, assim, eu sempre tinha uma estratégia de conduzir os momentos de desafios na sala, né? Então, eu sempre procurei conversar muito com os alunos, com os pais, ter os pais como parceiros, né? Acho que a escola não caminha sozinha. A escola tem que estar sempre em parceria com os pais. E uma coisa que eu acho sempre importante é a nossa própria formação, né? Eu sempre investi em muita formação minha mesmo, né? Para eu entender. Então, assim, a partir do momento que você estuda, os problemas a gente trata como desafios, né? Quando você trata como desafio, você pensa, poxa, esse é um grande desafio, o que eu vou fazer para, né, superar esse desafio? Então, se não trata como um problema, mas como um desafio que tem, assim, uma possibilidade, né, de a gente encontrar uma solução. Como a senhora falou, no seu dia a dia você lidava com os problemas, tanto da senhora como dos alunos. Você acha que isso te afetava bastante ou não? Olha, eu tive todo esse tempo, a minha trajetória toda, eu nunca peguei nenhum atestado, mas assim, eu não falo isso, porque eu admito para vocês, a função docente, ela esgota um pouco, né? Porque como vocês sabem, a gente lidar com muitas crianças, né? Ano após ano, a gente pode adquirir sim um cansaço. Mas assim, eu não tive nenhuma sequela, tipo, pensar assim, nossa, isso pra mim tá pesado, tá difícil, né? Eu sou até grata por isso, por durante todos esses 25 anos, né, 27 na verdade, né, ter encarado essa profissão assim, com muita leveza, né? E até assim, eu acho assim, eu fico encantada com o que nós professores produzimos. Então assim, eu acho que eu sempre falo com as minhas colegas, eu acredito que nós professores, né, eu trato mais a docência, que trabalha com o primeiro a quinto ano, a gente nunca é uma pessoa normal. Eu acho que a gente veste de professor a cada vez que senta numa sala de aula. E isso é muito importante. E o que te dá mais satisfação, assim, em saber que o aluno está ali aprendendo, você consegue ensinar ele? Isso é um ponto importante que você colocou. É muito gratificante, principalmente a gente que lida com a alfabetização, ver a criança ler as primeiras palavras, né? Depois ver essa criança dando sequência aos estudos, né? E a gente saber que ali a gente teve uma contribuição para isso. Então a gente fica muito feliz. Mas assim, uma coisa que me deixa muito feliz, até mais, porque quando a gente lida com criança, né, até 7 anos, é quando a família, né, é parceiro. Então quando você tem pai, mãe, família como parceiro, o trabalho ele tem assim um outro ritmo e rende bastante. E na sua opinião, o que você acha sobre a valorização dos professores no Brasil? Se ela é adequada? O que poderia melhorar? Meninos, isso não sou eu a única que vou falar, mas assim, com certeza, né? Por tudo que a gente faz, nós não chegamos no nível de valorização que merecemos, né? Não gosto muito de falar que somos desvalorizados, porque a gente tem que se dar o valor, né? Mas eu admito também que a gente precisa de mais políticas de valorização do professor, né? A carga horária não ser excessiva, né? O salário não é um salário, não vou dizer que não é um bom salário, mas é um salário que, por tudo que um professor faz na vida de um aluno, né? O nosso salário deveria ser um pouquinho maior, né? Então eu acho que quando fala de valorização do professor, até mesmo a formação, né? Nós que moramos para cá no Araguaia, nós não temos universidades aqui perto. Então, aqui o professor conclui a graduação e a pós-graduação em especialização, mas se ele quiser sair para um mestrado, para um doutorado, ele tem que sair para umas cidades longe, né? Tem que gastar, então fica tudo muito oneroso.
prazeroso para a gente fazer isso. Então a valorização, ela não é só a questão do salário, mas são condições de trabalho, né? Carga horária e a valorização profissional também. Sobre a valorização dos professores, você acha que a palavra deve ser, vou dizer, desvalorizado no Brasil é sobre quem está lá fora, não ver a real realidade dele ali dentro, sala de aula, dele dando aula? Com certeza, a profissão docente ela é muito banalizada, né? Então, quando eu até às vezes, em muitos momentos, eu até me sinto assim, constrangida, porque eu sou uma professora entusiasta da educação. Então, quando o sujeito fala que é professor, eu já quero conversar, né? Quero perguntar em que área que atua, o que faz, mas assim, acredito que é bem banalizado. Quem está de fora não tem essa percepção, né? De quão grande é o trabalho de um professor, né? De quantos desafios esse professor tem para chegar ali onde ele está, né? Então, até hoje a gente vê nas redes sociais, né? Como vocês perguntaram, né? O que mudou de um tempo para outro? Quando eu comecei lá em 96, né? Eu sou de uma época que o professor tinha mais vez e voz na sala de aula, né? Gosto muito da palavra autonomia, né? Mas eu também acho que o respeito, né, entre ambos, professor e aluno, é importante, porque são todos, né, humanos. Então, assim, acredito que quando tem essa relação de respeito, né, o professor não tem que ser autoritário, ele tem que ter autonomia, né, para trabalhar com seus alunos. Como a senhora falou, lá em 96, a senhora tinha mais autonomia, tinha mais respeito dos alunos, vamos dizer. A gente pode até dizer que era um outro tempo, né? Porque era um outro modelo social. Então a gente vê que a cada período, né, a escola, a sociedade, a família vai mudando. Então tudo foi mudando. Eu acredito que nós tivemos grandes evoluções, né? Muitas evoluções. Hoje a gente sabe que o aluno ele é protagonista da aprendizagem dele, que vocês estão fazendo aqui, né? Então hoje, para vocês fazerem esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, o professor não está presente, vocês estão criando algo. Então, a questão do aluno criar, né, para ele depois adentrar o mundo do trabalho, isso é muito importante. Então, assim, quando você fala lá de 96, né, a gente pode entender que a educação mudou, né? Do meu ponto de vista, o currículo mudou, tudo evoluiu muito e o professor também evoluiu, né? A escola evoluiu. Acredito que evoluiu em informação, em conhecimento, em compromisso, né? Tudo isso são coisas que necessárias mesmo, né? Porque se tudo muda, né? A sociedade muda, a escola muda, a nossa profissão também muda. Como a senhora falou aí, que a tecnologia vem avançando bastante. Você percebe a mudança no perfil dos alunos ao longo do tempo? Como você lida com isso? Ah, sim, essa geração Z, né? Que é a geração de vocês, todo mundo já nasce teclando, né? Uma telinha. Eu acredito que a tecnologia é uma grande aliada da educação. E ela deve ser, né? Porque a gente não pode, como eu falei, tudo muda. Então a escola não pode ficar aquém das mudanças, né? Então a gente precisa saber o uso disso em prol da educação, né? Hoje em dia tem plataformas, né? Se o professor ele gosta de trabalhar com essa tecnologia, acessa a plataforma, ele consegue ferramentas ali que vão otimizar a aula, que vai chamar a atenção dos alunos, né? Porque se tudo hoje é digital, o mundo tecnológico, não faz sentido se a escola não acompanha isso, né? Então você acha que a tecnologia ela veio e ajuda muito os professores dentro de sala? Com certeza. A tecnologia contribui em tudo, né? Hoje a gente não pode negar isso. E o que você acredita que o ensino remoto, né, sobre substituir professores no futuro? Tem até um artigo, né, que eu estava lendo essa semana, que fala que 2040 terá um apagão de professores. Eu não acredito que isso é verdade, né? Não vou dizer aqui que o professor é insubstituível, mas eu acho que ele é importante para mediar, né? Mesmo você tendo máquinas, mesmo você tendo tecnologias, plataformas, vai precisar dessa mediação humana, né? Então, eu acredito que o professor ele vai ser importante, né? Independente do nosso grau avançado de tecnologia ou não.
E sobre a tecnologia, como a senhora falou em 2040, né? Eu também acho que não é substituível o professor, porque ele convive muito ali com Vamos saber disso. O que você acha, Felipe? Você acha que os professores a carreira docente vai acabar? Vocês têm professores na família de vocês? Tem? Alguém de vocês que está aqui hoje gostaria de ser um professor? Já que o Pablo é professor? Professor, não. Não? Mas eu acho que é muito importante o professor na nossa vida, né? Até porque a gente passa a maioria do tempo na escola. Exato. Igual você falou, não é que eu não gosto de ser professor, é porque você tem que fazer aquilo que você gosta. Exatamente, é uma escolha, né? São escolhas. Não, eu perguntei só pra gente saber mesmo se 2040 a gente vai ter professor ou não. Pelo jeito, né? E a sua, a relação que você falou no começo, né? Você começou no ensino médio, mas você prefere dar aula para o fundamental. A sua relação com o ensino médio e com o fundamental foi muito diferente? Olha, eu não tive, nessa questão eu não tive muita escolha. Sabe por quê? Porque, como eu falei pra vocês, eu sou da região aqui de Barra do Garça, sou de Campinápolis. Então, por que eu fui fazer pedagogia? Eu escolhi ser professora, primeiro eu comecei no ensino médio, na verdade eu queria fazer letras, mas não tinha uma universidade que ofertava isso perto de mim. Então, a primeira oferta foi pedagogia. Aí eu fui fazer pedagogia. Mas o que eu acho, Felipe? São fases, né, e faixa etárias educativas diferentes. É claro que quando você especializa em lidar com as crianças até o 5º ano, você adquire ali metodologia e estratégia para aquela faixa etária. O ensino médio, se eu fosse hoje só uma professora de ensino médio, eu acho que eu daria conta, teria que estudar um pouco, né, claro, teria que fazer sempre formações, mas acho que eu daria conta. Eu acho que a função docente, ela dá pra gente essa bagagem, né, de você enfrentar esses desafios também. E como você enxerga o nosso futuro assim, da educação no Brasil? Eu acho que o futuro da educação no Brasil, como se for o mundo hoje é tecnológico, né? Então, assim, eu acredito que nada pode retroceder, né? Então, assim, se a educação, né, se já está constatado que é por meio da educação que o jovem tem ascensão pessoal, que o jovem adentra ao mundo do trabalho, né? Que estar sempre em formação informação é importante, independente de você ser professor ou não, né? Qualquer outra profissão que vocês forem ter, vocês vão precisar estudar, né? Vai precisar estudar no banco, de uma universidade, vocês vão precisar fazer um curso ali de capacitação de alguma coisa. Então, assim, a educação hoje, eu acho que o futuro, né? O futuro, a gente vai ter uma boa educação, sim. E fugindo um pouco da assunto de professora, você também, professora mestre, você é escritora poeta. Sou. E como você se tornou escritora? Sua motivação para ser escritora? Então, são coisas que vieram caminhando junto, né? Eu sempre escrevi poemas, desde meus 12 anos de idade. Então, assim, nas aulas de redação, a professora elogiava muito meu modo de escrita, minha leitura. Eu era aquela aluna que era convidada para fazer leitura. Então, vamos fazer leitura. Não, deixa a fulana ler, que a gente gosta que ela lê. Então, eu sempre gostei muito de leitura. E a escrita foi caminhando ali junto. E aí eu fui escrevendo poemas e fui, na escola mesmo, né? Eu sendo professora, eu fazia os poemas para trabalhar com meus alunos. Então, se eu queria um texto sobre algum assunto, eu não encontrava, eu mesmo escrevia o texto ou o poema e ia trabalhando com isso. Mas assim, me tornar escritora oficialmente, isso dependeu do olhar de outro professor. Eu fui fazer mestrado em 2016, lá em Rondonópolis, né? Como eu falei para vocês. Um professor hoje fazer um doutorado, um mestrado, ele tem que mudar de querência, né? Então fazer online eu não queria fazer, porque no meu ponto de vista não dá a mesma bagagem do que eu queria. Então eu fui fazer um mestrado em linguagem, lá em Rondonópolis, e lá nas aulas de linguagem a gente produzíamos, né, os artigos, os textos, e a minha professora viu as minhas escritas e falou: olha, eu acho que você escreve bem, você pode publicar seus textos. Aí publiquei algumas coisas lá na universidade mesmo, e aí quando eu tinha já algumas coisas escritas, né, por exemplo, esse livro aqui que foi o primeiro que eu lancei em 2021, esses poemas eu tinha escrito desde 2008, sendo professora. Como é que foi que eu escrevi?
a gente tinha lá em 2008 uma história de que o mundo ia pegar fogo. Não sei se vocês lembram disso, né? Que era o aquecimento global, a preocupação com o meio ambiente. Aí então precisava fazer um projeto, as professoras tinham que fazer um projeto. Aí eu escrevi todos esses poemas aqui, trabalhei com meus alunos, coloquei lá no fundo da sala, fiz uma colagem bonita, e chegou uma professora e falou, nossa, onde você achou esses textos? Eu falei, não, eu mesma escrevi. Ela, é? Eu falei, é. Nossa, que bonito, que legal. 2008, vamos publicar. Eu lembro que ela pegou, ilustrou esses textos, e a gente foi tentar publicar, achei muito caro, né? E falei, não, vou deixar. Guardei numa pastinha, né? Ficou guardado ali os poemas. Fui para Rondonópolis, fiz mestrado em linguagem, e lá mostrei os textos para minha professora. Ela falou, ó, primeira oportunidade você podia publicar o seu livro, né, e tal. Aí na pandemia, surgiu um projeto da Lei Aldir Blanc, né, que era pela Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, a possibilidade de fazer um projeto. Aí eu fiz o projeto, coloquei, né, a Marinalva, que é a ilustradora desse livro, ela é uma empresária aqui da Essencial Moda Casa, vocês conhecem? Ali, Essencial Moda Casa, então ela fez essas ilustrações que eu sou assim encantada, né, com o trabalho dela. E o nosso projeto ficou em primeiro lugar no estado de Mato Grosso. Aí lancei o primeiro livro. Então assim, eu acho que eu fui escritora a vida toda, né? Só que chegar, lançar, mostrar o que a gente escreve para o mundo, a gente precisa de um pouquinho de maturidade, né? Principalmente entender que tudo que você escreve tem um impacto em quem lê. Então assim, a minha grande preocupação era, será que o livro vai ser vendido? Nós fizemos 2.000 exemplares, nós vendemos só aqui em Querência 750 livros desses. Então assim, as escolas aqui de perto, os municípios vizinhos compraram, e agora eu pretendo fazer a segunda edição desse livro. Então assim, eu fui sendo escritora a vida toda, mas, né, só lancei o primeiro livro quando já estava assim, com muita maturidade sobre aquilo que a gente escreve. E hoje eu coloco também poemas lá no meu Instagram. Depois, se você quiser colocar meu arroba lá, tá? @poesia e leitura. Sempre tem um poema lá para vocês lerem. Como você falou, você se interessava bastante pela escrita, em ler, e você acha que isso te ajudou bastante na sua grade curricular? Ah, muito, nossa, hoje um professor que é leitor, né, e ajuda muito na nossa profissão docente. Aí agora você falando, eu lembro que eu também fui muito motivada por meus professores a me tornar leitora. Então assim, a leitura e a escrita foi motivação de uma professora de língua portuguesa, no ensino médio inclusive, né, ela apresentou pra gente as escolas literárias, e a gente fez uma pesquisa sobre a Cecília Meirelles, nunca esqueço a pesquisa. Então assim, eu fiquei encantada pela vida e pela obra daquela autora, e comecei a ler outros autores, né, e começou daí. E aí o gênero poesia entrou, porque eu acredito assim que o poeta é aquela pessoa que capta a sensibilidade, né? Ou seja, tem até um grande poeta que fala que o poeta, né, que alguns poemas é o choro do poeta. Então assim, todo poema tem uma coisa que só você captou. Então assim, para mim escrever nunca foi assim uma coisa difícil. Ou seja, eu até estava falando com os alunos, eu nunca sentei e falei, eu tenho que escrever um texto. Não. Sempre que eu vou escrever um texto, ele já está aqui prontinho, né? Eu já imaginei ele várias vezes, eu dou uma aperfeiçoada e daí sai o poema. E sobre os gêneros, que você mais tem afinidade, que você gosta mais de escrever, ou você pensa em escrever outros livros com outros gêneros também? Eu gosto muito de poema, inclusive esses que eu trouxe aqui, né, que são meus. E eu escrevi esse aqui que é uma narrativa, né, que é o último, né? Na verdade, até uma pesquisa grande que eu escrevi em coautoria com outra autora. Mas assim, o meu gênero de domínio é a poesia. Mas pretendo escrever narrativa, né? Eu pretendo agora fazer um registro das memórias de uma professora pedagoga, né? Que eu acho importante deixar isso. Então eu pretendo também produzir narrativas. A senhora tinha comentado sobre a inspiração, né? Sobre quem te motivou. E sua inspiração? Isso. A motivação eu falei pra vocês, primeiro, né, por leitura, porque eu sempre escrevi e fui muito, assim, meus professores me motivavam muito com leitura e sempre falavam, nossa, como você escreveu bem, você lê bem, né? E isso pra mim foi uma motivação na escola.
minha inspiração, né, para escrever, eu acho que é da vida, né? Então, assim, até os meus filhos falam, mãe, acho que às vezes você não tem né, você tá do nada, você já começa a escrever, então, assim, eu acho que a vida inspira a gente, né? Ah, mas poeta tem uma vida triste? Não. A poesia, ela é, assim, a tradução de várias coisas, né? Não só do triste, mas do belo, né? do alegre, do momentâneo. Então, assim, eu acho que a vida é a inspiração, né? Que a gente tem para escrever. Então, enquanto tiver vida, tem poesia. As vivências, né? As vivências, muito bem. Observando outras pessoas, conversando, lendo, tudo isso dá bagagem pra gente escrever. Então essa é a sua maior inspiração de escrever? A vida. E você conhece algum escritor famoso? Ai, olha, conheci. Com esse livro aqui, eu fui na Bienal do Livro, né? Então lá eu tinha assim, uma paixão para conhecer o Pedro Bandeira. E lá na Bienal do Livro, para você chegar perto do autor, é uma fila enorme. Então nós chegamos cedo, bem cedinho de madrugada, na verdade. Ficamos na fila para pegar um autógrafo e ganhar um abraço desse escritor famoso. Foi assim, um momento assim, ímpar para mim, né? Porque os poemas dele, ele tem até um café com poesia no Instagram. Eu lia quando eu era estudante, depois eu utilizei muito dos poemas dele sendo professora e hoje eu tenho bastante livros dele. A senhora falou que isso te deixou muito feliz, né? De conhecer o escritor e tudo. Mas qual um momento assim que te deixou bastante feliz como escritora? Eu acredito que foram assim, esse livro, né? Então, o dia que esse livro chegou aqui em Querência, para mim foi... Eu acredito que foi esse livro. Então, o dia que esse livro chegou, então com esse livro ele também me levou à Bienal. Então, estar na Bienal foi uma alegria, assim, ímpar. Você sabe o que é Bienal no livro? A Bienal é um encontro de escritores, de editoras, e foi lá em São Paulo, capital. Então, imagina, né? Você é aqui de Querência, eu fui com uma estante chamada Escreva Garota, que é um grupo de mulheres, né, que a gente engajou pelo Instagram e eu consegui para a Bienal. Então, estar na Bienal com esse livro, para mim foi uma das maiores alegrias. Por quê? Porque você mostra o seu livro, você conhece de outras pessoas e você entende uma coisa. Escrever, né, é para outra pessoa ler. E quando você vê outras pessoas lendo o seu livro, você está realizado. Para finalizar a nossa última pergunta, uma curiosidade para que alguém não sabe, não conhece a sua história, então você escreveu o Hino de Querência. Ah, sim. Escrevi o Hino de Querência, era um concurso, né? Um concurso aqui de Querência mesmo, várias pessoas participaram. E nesse hino eu traduzi assim, meu encanto pela cidade de Querência. E eu fico muito orgulhosa de escutar hoje as crianças cantando na escola, né? As postagens que as pessoas colocam, para mim é uma grande realização. Então, infelizmente, finalizamos aqui o nosso podcast com a professora Keila. E esse é mais um episódio de Voz da Cidade. Obrigada, meninos. Deixa o like, se inscreve no canal do professor Jair. Isso aí.